Olá, famílias! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o que está acontecendo nos tempos atuais e que diz respeito a nós mães, aos desafios da maternidade em tempos de isolamento social. Como é que você está vivenciando essa época de isolamento social aí com a sua família, com seus filhos? Mas antes da gente começar, vai lá no nosso canal, curte, compartilha com suas amigas e vamos lá conversar. A maternidade sempre foi um momento desafiador para as mulheres. É um momento de transformações, mudanças, já falei sobre isso um pouquinho aqui. E historicamente o cuidado da família e dos filhos é o cuidado da mãe. Então essa sobrecarga materna sempre aconteceu e há muitos anos isso vem sendo cultivado e as pessoas sempre cobram muito a mãe de que ela esteja presente, de que ela esteja envolvida nos cuidados com os filhos. A mãe é socialmente e historicamente cobrada aos cuidados com o filho e com a família. Então, seja a alimentação, seja a educação dos filhos, é tudo responsabilidade da mãe, não é assim? As mulheres são sempre muito mais cobradas de qualquer outro membro da família nesse sentido. E isso é uma questão histórica e cultural que a gente não vai discutir aqui hoje. Mas depois que a mulher entrou no mercado de trabalho, acabou piorando um pouquinho essa questão da sobrecarga materna. A dupla jornada, a famosa dupla jornada, às vezes até tripla jornada, né, para algumas mulheres. Então, são os cuidados da casa, os cuidados das crianças, a educação dos filhos, o trabalho fora de casa. Tudo isso sobrecarrega cada vez mais a mulher na sua vida diária. E esse ano 2020 trouxe uma questão bastante complicada aí para todo mundo. Essa nova doença, o coronavírus, que acabou surgindo, e como forma de proteção para todos, a melhor coisa recomendada é o isolamento social, o distanciamento social, a quarentena. E com esse isolamento social, o que aconteceu? As famílias agora estão envoltas na casa, no lar. Então, todos os acontecimentos estão direcionados ao lar. Sejam eles o trabalho, que acontece agora remotamente, então trabalho home office, os cuidados com a casa continuam, os cuidados com as crianças, educação no lar, o marido também está em casa com o trabalho remoto. Então todas as questões, tanto de lazer, de profissionais e de educação, estão todas voltadas para um único lugar, que é a casa. E na rotina das mães, o que mudou, né? O que mudou, acho que principalmente, foi uma sobrecarga muito maior para essa mulher. Antes da quarentena, a gente ainda podia contar com o apoio muitas vezes de profissionais que nos ajudavam, ou como pessoas que vinham arrumar a casa, domésticos, pessoas que podiam ajudar até com o cuidado das crianças, babás, a própria escola. Era um momento que a pessoa também podia contar para si como um momento para fazer outras atividades. Então todas essas pessoas agora, elas não estão podendo estar junto da gente nesse momento. Cada pessoa está tendo que ficar em sua casa. E aí a sobrecarga, principalmente em relação à mulher, acaba sendo bem maior. Um outro ponto que se evidencia bastante nesse momento é a solidão materna. A solidão materna sempre houve, principalmente ali naqueles momentos de puerpério, no pós-parto, quando a mulher se vê em volta com o bebê, as pessoas muitas vezes se afastam, vão só para fazer uma visita, quando vão, não sabem muito bem como lidar com a situação ali, acham que a mulher está se distanciando dos amigos, mas na verdade não, né? Tá tudo mudando. E essa solidão materna agora está cada vez maior, porque realmente a mulher se vê distante de todas essas fontes que a gente estava falando, da rede de apoio, dessas fontes de pessoas que realmente passam confiança e podem ajudar nesse momento. Agora a mulher realmente está
mais sozinha ali em casa, com os filhos, com o marido, companheiro, se tiver, né? Então, os únicos apoios que acabam tendo são os apoios remotos, né, à distância. E fica faltando mesmo esse calor humano que a gente tanto sente falta agora em tempos de isolamento social. Junto com a sobrecarga, a falta de apoio e a solidão, e a gente também tem muito medo. É um momento de muito medo para todo mundo. Medo de ficar doente, medo de se contaminar, de contaminar alguém da sua família. A gente fica com medo até de sair, de ir para o mercado, de fazer as coisas básicas, essenciais da nossa vida, a gente fica com medo, traz muito medo. Medo de que um familiar adoeça, de uma perda na família importante, de uma internação, que a gente sabe que as internações pelo Covid agora são internações solitárias, que as pessoas ficam sozinhas, não podem ter acompanhante, não podem ter visitas. Então, todas as situações que estão acontecendo ao nosso redor são situações de muito medo para todos nós, que nos fragiliza muito nesse momento, né? E aí, somado a tudo isso, tem a falta de momentos de lazer, de momentos de prazer, de momentos de descanso também, nesse isolamento social, nessa quarentena. Então, são uma série de fatores que estão interferindo na vida de todo mundo, mas que acabam prejudicando muito mais a mulher e a mãe nesse momento de quarentena. A mulher acaba sendo muito mais cobrada e muito mais sobrecarregada com a quarentena. Falando nisso, eu vou trazer para vocês alguns artigos que falam a respeito dessa sobrecarga materna. Muitas vezes pode ser que tenha pessoas que não entendam e que não acreditem que isso realmente aconteça, que a mãe, que a mulher acabe tendo essa sobrecarga maior do que a das outras pessoas na quarentena, mas realmente eu vou trazer esses artigos para mostrar para vocês o quanto isso é verdade, o quanto isso está acontecendo. São artigos recentes, até porque a quarentena é tudo muito novo, mas são artigos agora desses últimos meses que falam dessa questão da mãe, da mulher na quarentena. O primeiro artigo que eu vou trazer para vocês é um estudo piloto de pesquisadores da PUC de Campinas e ele se intitula Maternidade e Sofrimento Social em Tempos de Covid-19, um estudo de Mami Blogs. Os pesquisadores, eles pesquisaram os inscritos em 3 blogs de mães que falavam sobre a maternidade agora, nos tempos atuais, em época de quarentena. E esses blogs, as mães traziam todos os sentimentos, as coisas que elas estavam vivenciando e sentindo nesse momento. Eles fizeram um levantamento de tudo que estava escrito ali e separaram principalmente por 2 categorias. Fizeram 2 categorizações mais importantes das falas daquelas mulheres. E a primeira categoria eles denominaram assim, fazendo tudo e mais um pouco. E a segunda categoria, meus filhos, minha felicidade. Nesse artigo eles usaram toda uma escuta, um conhecimento psicanalítico para essa leitura e para essa interpretação desses textos que eles leram ali no blog. E a primeira categorização do fazer tudo e mais um pouco é justamente essa falta de apoio, essa questão da mulher se desdobrando em 1000 para conseguir dar conta de tudo agora na época de quarentena e de tudo sozinha, da mulher se cobrar em relação a dar conta de tudo e a conseguir fazer tudo. Mostra bem essa questão da sobrecarga materna. Agora já na segunda categorização, que é meu filho, minha felicidade, mostra justamente a mulher tentando resgatar um sentido mais ético, um sentido mais emocional ali para esse momento de quarentena. Então, que o cuidado com o filho, poder cuidar do filho, poder dar ao filho a segurança de estar bem, de estar em casa, de estar resguardado de uma possível infecção, de repente. Então, é a mulher se sentindo bem ou tentando se sentir bem com esse cuidado. É a mulher tentando dar um sentido a tudo isso, a esse momento de quarentena, um porquê a isso que está acontecendo com esse cuidado com os filhos. Esse artigo também, os autores, eles lançam uns questionamentos bastante interessantes
no final ali do artigo. Eles falam muito sobre essa crença da maternidade e dos cuidados familiares e com os filhos serem responsabilidade dessa família nuclear e responsabilidade só da mulher. E eles questionam justamente isso. Será que essa família nuclear é realmente a solução dos problemas para a criação dos filhos? E um outro questionamento bem legal que eles fazem nesse artigo é sobre uma maior participação masculina no que eles chamam de trabalho reprodutivo. Que justamente o trabalho reprodutivo é justamente esse de você ter os filhos e cuidar dos filhos. É um trabalho que normalmente é colocado para as mulheres, mas que como seria importante que os homens também participassem mais desse trabalho. A gente vê que isso realmente está acontecendo mais atualmente, mas ainda não é uma realidade de todos os casais e nem da maioria dos casais. Ainda é uma realidade de poucos casais, né? Eles falam que isso ia ajudar muito na mulher diminuir sua sobrecarga materna, e também aumentar a possibilidade do homem de estar se conhecendo melhor, de trabalhar esse empobrecimento afetivo e emocional que muitas vezes eles vivem. É bem interessante toda essa discussão que eles fazem. Acho que é bem interessante a gente conseguir ler e pensar um pouquinho nessas problemáticas que estão sendo mais acentuadas agora nessa época de isolamento social. Um outro artigo que eu li foi publicado no site da FAPESP, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Foi publicado agora no 19 de maio, então bem recente. E o título desse artigo é Mães na Quarentena, Isolamento Social lança luz sobre a desigualdade de gênero na ciência. Então, nesse artigo, eles estudam o que está afetando a quarentena, o isolamento social, para as mães que são pesquisadoras. Ele coloca de novo em pauta as diferenças de gênero e as dificuldades que as mães, principalmente as mães pesquisadoras, estão sofrendo agora com a quarentena e a sobrecarga. Nesse artigo, ele fala que agora, depois que começou a quarentena, de março para cá, houve uma queda nas publicações de mulheres em revistas científicas. Uma das revistas coloca que uma média de 37% de publicações era de mulheres, sendo que agora, a partir de março, na quarentena, caiu para 13%. Então foi uma queda bastante acentuada e que diz respeito justamente a essa dificuldade das mulheres de estarem conseguindo fazer o home office. Nesse artigo ele cita uma pesquisa que está sendo feita e que estuda justamente as pessoas que fazem doutorado e mestrado. Eles perguntam nessa pesquisa se a pessoa está conseguindo trabalhar em home office, fazer suas pesquisas em home office ou não. Nessa pesquisa, eles identificaram que apenas 9,9% das mulheres mães estão conseguindo trabalhar em home office, ao contrário de 17% de homens que são pais e que estão conseguindo trabalhar em home office. São dados bastante significativos, mostrando a diferença de homens que também têm filhos para mulheres com filhos. E um último artigo que eu li foi uma reportagem no portal R7 que fala justamente sobre a saúde emocional das mulheres. A reportagem é Mães em Quarentena, 79% relatam sintomas de ansiedade. Ali eles trazem justamente isso, como no título fala, 79% das mães relatam que estão sentindo sintomas de ansiedade muito maiores do que antes da quarentena. Foi uma pesquisa realizada pelo Grupo Cato e eles colocam que cerca de 60% das mulheres entrevistadas falam de problemas com a sua saúde emocional nessa época de quarentena, seja eles depressão, sobrecarga, cansaço mental, estresse, diminuição de sono, tristeza e solidão. Então a gente vê como a mulher está sendo afetada nessa época de quarentena. Então, através desses artigos, a gente consegue ver o quanto a mulher, a mãe, está sendo afetada, sua saúde emocional e sua sobrecarga mental nessa época de quarentena.
e isso negativamente. E você aí? O que você tem sentido na quarentena? Como é que você tem lidado com todas essas questões emocionais nesse momento? Mas é importante a gente pensar o que a gente pode fazer para conseguir ultrapassar essas questões e vivenciar isso de uma maneira mais tranquila agora durante a quarentena. Como cuidar da nossa saúde emocional nesse período? E aí eu trago algumas sugestões para vocês, lembrando que não tem receita de bolo, lembrando que cada família é única, cada ser humano é diferente de outro, o que às vezes é bom para mim não é bom para o outro, e a gente tem que saber muito bem separar uma coisa da outra e saber como lidar com as coisas do nosso dia a dia. Mas são algumas dicas que podem ajudar, pelo menos que você tente, experimente aí na sua casa para ver se vai conseguir dar certo, tá bom? A primeira dica eu acho que é importante para toda a maternidade, independente de quarentena ou não, mas nesse momento acho que a gente tem que pensar muito nisso, se cobrar menos. Faça o que for possível. Então, as tarefas domésticas, a educação das crianças, a escolarização, o home office, estudos, faça o que estiver dentro das possibilidades. Não se cobre demais. Nós, mulheres, temos essa mania de nos cobrarmos demais, de sermos muito perfeitas, de conseguirmos dar conta de tudo. E ninguém dá conta de tudo. Então, se a gente conseguir trabalhar essa nossa característica, se a gente conseguir se cobrar cada vez menos e entender que o que a gente conseguiu fazer foi bom, foi suficiente, a gente vai conseguir viver um pouquinho mais tranquila em relação ao que a gente fez e a gente vai poder viver um pouquinho mais satisfeita também, que a gente sabe que o que a gente deu conta foi bom. Segunda dica, faça uma lista de prioridades para o seu dia. Muitas vezes a gente fica muito confuso do que fazer, como a gente está em casa, tem que fazer tudo, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas de casa, tem que cuidar dos filhos, é muita coisa ao mesmo tempo. O que acontece? A gente fica um pouco desorganizada nesse sentido e a gente acaba perdendo um pouco a noção do que a gente está fazendo ou não, se começa a fazer uma coisa, para e termina outra e não consegue acabar nada, né? Então, é importante às vezes fazer uma lista de prioridades daquele dia, o que você vai poder dar conta naquele dia e faça de novo o possível. Não se cobre que aquela lista seja imensa e que você termine aquela lista naquele dia. Se você fez uma lista com 5 itens e conseguiu dar conta de 3, que bom que você deu conta de 3, né? Sempre olhe esse lado de quem você conseguiu dar conta, né? Não fique se cobrando de que você tinha que dar conta de todos os itens. Se você conseguiu dar conta de todos os itens, às vezes colocou mais alguns, que bom. Mas também pense nisso, faça uma lista que seja de acordo com as suas possibilidades. Não faça uma lista que você saiba que você não vai conseguir cumprir, para você também não ficar se frustrando com ela. Faça uma lista dentro das suas possibilidades, tá bom? Terceira dica, envolva os outros membros da família. Você não está sozinha, né? Você, mãe, não está sozinha. Você tem seus filhos, tem seu companheiro, companheira, alguém aí do seu lado. Então, envolva eles nos cuidados. As crianças, de acordo com sua idade, cada uma também pode ajudar. O marido pode ajudar, o companheiro pode ajudar. Qualquer pessoa que está aí do seu lado também pode ajudar. Cada um, nesse momento, também é responsável por um pouquinho da casa, por um pouquinho do trabalho, por um pouquinho do cuidado. Cada um, dentro das suas possibilidades, tem sua responsabilidade no lar. Pensa nisso. Lembrando que todos são importantes dentro dessa casa, todos são importantes para a convivência, então todos também devem participar. Incentive isso, converse com todo mundo, incentive isso e todos se ajudando. Isso já vai aliviar bastante para a mãe. Tá bom? Quarta dica, tenha momentos de prazer. Eu sei que é difícil, que nessas situações a gente nem pode sair para fazer nada, a gente não pode ir dar uma caminhada ou ir na academia ou fazer alguma coisa fora, mas a gente também tem que encontrar outros prazeres dentro de casa. Descubra coisas novas, coisas que você goste, ou então
redescubra coisas que você esqueceu. Muitas vezes a gente esquece muita coisa, deixa muita coisa lá de lado quando a gente vira mãe. Então, às vezes é a hora de lembrar disso também, né? Se permita assistir TV, séries, filmes, ler um livro, coisas assim que você goste de fazer e que te façam bem. Aprenda coisas novas, de repente uma nova língua, tocar um instrumento, fazer uma arte, uma costura, um bordado. Se permita também aprender. Acho que esse é um momento. Fique um pouco sozinha. Momentos de autorreflexão, momentos de estar consigo mesmo, de relaxar, fazer uma meditação, também são bastante importantes nessa época de isolamento social. Muitas vezes você pode pensar, mas que momento que eu vou conseguir ficar sozinha com meus filhos em casa? Nessas horas é a hora de dividir as tarefas. O companheiro está em casa, fica com os filhos e aí você fica sozinha. Na hora, o filho maior fica com o filho menor num quarto e você fica sozinha. Então, é um momento de você estar estabelecendo as prioridades, dividindo as tarefas e conseguindo esse momento para você ficar sozinha. E a quinta e última dica é não se culpe. Você está fazendo o seu melhor. Com certeza você está fazendo o seu melhor para conseguir dar conta dessa loucura toda que a gente está vivendo. E você vai conseguir, sua família também vai conseguir. É importante a gente pensar que tudo isso vai passar uma hora. E que o mais importante é que todos nós estejamos bem. Então não se culpe por falhas que você acha que tenha. Não são falhas, você está fazendo o possível, você está fazendo o seu melhor. Então, o que não conseguir fazer, não conseguiu agora, não conseguiu nesse momento, mas numa próxima hora você vai conseguir. Às vezes a gente não consegue tirar nossos filhos do celular ou da frente da televisão, mas tudo bem, eles também, é uma maneira deles também, de repente, estarem ali. No outro dia você vai conseguir fazer outras coisas com eles. Hoje você não conseguiu dar conta da tarefa de casa inteira, não se culpe por causa disso, não sofra por causa disso. Amanhã é outro dia e amanhã você vai conseguir. Tudo se resolve com o tempo, com paciência e com amor. Eu sei, não é fácil, o momento que a gente está vivendo é um momento único na história da humanidade. Tá todo mundo no mesmo barco, tá todo mundo com muitas dificuldades, sofrendo muito. E é importante a gente saber por que a gente está fazendo tudo isso, né? E a gente está fazendo tudo isso para nos resguardar, para que nossa família fique bem, para que a gente fique bem e para que todo mundo saia bem disso. Então não se esqueça, não tem receita de bolo, usa a sua criatividade com o que você puder, crie, invente, reinvente as coisas. Tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai e tá tudo bem. Juntos, com cuidado e com amor, nós vamos superar essa fase também da nossa vida. Assim como a gente já superou tantas outras coisas, eu tenho certeza que vocês já passaram por muitas coisas difíceis e essa também a gente vai passar. Tá bom? Então um beijo para vocês. Não esquece de curtir aqui, de compartilhar o vídeo com as pessoas e comentar aqui para a gente conseguir conversar um pouquinho sobre isso, como é que tem sido a quarentena para você, como é que você tem feito aí para conseguir conciliar tudo e para cuidar também um pouquinho da saúde emocional, né? Conta pra mim o que você tá fazendo e a gente vai conversando. Um beijo pra você.